Bem-vindo a mais uma aula de saúde pública e enfermagem aqui na Cultive. Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para quem atua na atenção primária e para quem se prepara para concursos na área da saúde: a gestão da sala de vacinas. Vamos abordar 4 pilares fundamentais. Primeiro, a conservação de imunobiológicos, que são produtos extremamente sensíveis à temperatura e exigem cuidados rigorosos. Segundo, a rede de frio, que é toda a estrutura e os procedimentos que garantem a manutenção da temperatura ideal, desde o laboratório até a aplicação da vacina. Terceiro, os eventos adversos pós-vacinação, conhecidos pela sigla ESAVI, incluindo como notificar e como agir diante de reações graves. E quarto, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, o SIPNI, que é a ferramenta oficial de registro e monitoramento das doses aplicadas no Brasil. Esses conhecimentos são cobrados com frequência em provas de enfermagem e saúde pública, então fique atento a cada detalhe. Vamos começar entendendo por que a conservação adequada dos imunobiológicos é tão crítica. Vamos começar pelo conceito de conservação de imunobiológicos. Imunobiológicos são produtos biológicos como vacinas e soros, que contêm antígenos ou anticorpos. Eles são termolábeis, ou seja, extremamente sensíveis a variações de temperatura. Se a temperatura sair da faixa ideal, a vacina pode perder sua capacidade de gerar resposta imune no organismo, tornando-se ineficaz. Por isso, a conservação adequada é uma questão de eficácia e segurança. A maioria das vacinas do Programa Nacional de Imunizações deve ser mantida entre 2 e 8 graus Celsius. Essa faixa é chamada de temperatura de conservação recomendada. Algumas vacinas específicas, como a vacina oral contra a poliomielite, em certas apresentações, exigem congelamento a menos 20 graus Celsius. O conjunto de procedimentos e equipamentos que garante essa temperatura em todas as etapas, desde o laboratório produtor até o momento da aplicação no braço do paciente, é chamado de cadeia de frio. Qualquer falha nessa cadeia pode comprometer todo o lote de vacinas. Por isso, o enfermeiro responsável pela sala de vacinas precisa conhecer profundamente as regras de conservação e monitoramento. Vamos agora detalhar como organizar o refrigerador e monitorar a temperatura. A organização interna do refrigerador é fundamental. A prateleira superior, que fica mais próxima do evaporador, pode ter temperatura ligeiramente mais alta. Então é indicada para vacinas virais atenuadas, que toleram melhor temperaturas próximas de 8 graus. A prateleira do meio é ideal para vacinas bacterianas e virais inativadas. A gaveta de legumes, na parte inferior, nunca deve ser usada para vacinas, pois a temperatura ali é menos estável. Em vez disso, coloque garrafas com água, para ajudar a estabilizar a temperatura interna. A porta do refrigerador também nunca deve ser usada para vacinas, porque a cada abertura a temperatura varia muito. Na parte superior interna, próximo ao evaporador, mantenha garrafas com água, para criar uma massa térmica que estabiliza a temperatura. O monitoramento é feito com termômetro de máxima e mínima ou com o Data Logger, que é um registrador digital. Você deve verificar e anotar a temperatura 2 vezes por dia, no início e no fim do expediente, em um mapa de controle diário. A faixa de segurança é de 2 a 8 graus Celsius. Se a temperatura sair dessa faixa, você deve notificar imediatamente a coordenação municipal ou regional e isolar as vacinas, até receber orientação sobre o que fazer. Nunca descarte vacinas por conta própria sem avaliação técnica da instância superior. Agora vamos entender a estrutura da rede de frio no Brasil. A rede de frio no Brasil é organizada em 5 níveis hierárquicos, formando uma cadeia que vai do laboratório produtor até o braço do paciente. No nível nacional, o Ministério da Saúde recebe os imunobiológicos dos laboratórios produtores, armazena em câmaras frias de grande porte e distribui para as secretarias estaduais de saúde. No nível estadual, cada estado armazena
e distribui para as regionais de saúde. No nível regional, as coordenadorias regionais distribuem para os municípios. No nível municipal, a Secretaria Municipal de Saúde armazena e distribui para as salas de vacina das unidades básicas de saúde. E, finalmente, no nível local, que é a sala de vacina, ocorre a administração da vacina ao usuário. Cada nível tem responsabilidade de manter a temperatura adequada durante o armazenamento e o transporte. Os equipamentos variam conforme o nível. Câmaras frias nos níveis nacional e estadual, refrigeradores de grande porte nos níveis regional e municipal, e refrigeradores domésticos adaptados nas salas de vacina. O transporte entre níveis é feito em caixas térmicas com bobinas de gelo reciclável, que devem ser ambientadas a 0 graus Celsius antes do uso, para evitar congelamento acidental das vacinas. Vamos agora ver o que fazer quando há falha na rede de frio. Quando ocorre uma falha na rede de frio, como falta de energia elétrica prolongada ou defeito no refrigerador, o primeiro passo é manter a calma e seguir o protocolo. Não descarte as vacinas imediatamente. Mantenha-as no refrigerador fechado, pois isso ajuda a conservar a temperatura por mais tempo. Registre com precisão a temperatura que foi alcançada e o tempo que as vacinas ficaram expostas fora da faixa de segurança. Essas informações são essenciais para a avaliação técnica. Em seguida, notifique imediatamente a coordenação municipal ou regional de imunizações. Essa notificação deve ser feita por telefone ou e-mail, de forma rápida. Enquanto aguarda a orientação, isole as vacinas afetadas em uma área separada do refrigerador ou em outra caixa térmica, e coloque uma etiqueta bem visível com a expressão "em observação" ou "aguardando avaliação". Nunca use essas vacinas até receber a autorização da instância superior. A equipe técnica da coordenação vai avaliar o tipo de vacina, o tempo e a temperatura de exposição, e decidir se as vacinas podem ser utilizadas ou se devem ser descartadas. Esse procedimento evita desperdício desnecessário e garante a segurança dos usuários. Agora vamos falar sobre os eventos adversos pós-vacinação. ESAVI é a sigla para Evento Adverso Pós-Vacinação. Trata-se de qualquer ocorrência médica indesejada que acontece após a administração de uma vacina, independentemente de haver relação causal comprovada. Ou seja, mesmo que o evento não tenha sido causado pela vacina, ele deve ser registrado e investigado. Os ESAVI podem ser classificados em 4 categorias. Primeiro, reação esperada ou comum, como febre leve, dor no local da aplicação ou irritabilidade. Segundo, reação grave, que é rara, como anafilaxia, convulsão ou síndrome de Guillain-Barré. Terceiro, erro de imunização, que é um evento causado por falha técnica, como aplicar dose errada, via errada ou usar vacina vencida. E quarto, coincidência temporal, que é um evento que ocorreria de qualquer forma, independentemente da vacina. Quanto à gravidade, os ESAVI são classificados em leve, quando não interferem nas atividades habituais da pessoa, moderado, quando interferem parcialmente, como febre alta ou vômitos, e grave, quando exigem hospitalização, causam sequela ou levam a óbito. Todo ESAVI grave ou inusitado deve ser notificado em até 24 horas para a Vigilância Epidemiológica Municipal, que vai investigar e encaminhar para as instâncias superiores. Vamos ver agora um exemplo prático de conduta em caso de reação grave. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está na sala de vacinas e aplica a vacina tríplice viral em um adulto. Poucos minutos depois, o paciente começa a apresentar urticária generalizada, dificuldade para respirar e queda da pressão arterial. Esses são sinais de anafilaxia, uma reação alérgica grave e potencialmente fatal. A conduta imediata é a seguinte: primeiro, mantenha o paciente deitado e eleve os membros inferiores para melhorar o retorno venoso e a pressão arterial. Segundo, administre adrenalina intramuscular imediatamente. A dose é de 0,01 ml por quilograma de peso, com máximo de 0,5 ml em adultos. A via intramuscular é preferível, porque a absorção é mais rápida e confiável do que a via subcutânea. Terceiro,
Acione o serviço de urgência, seja o SAMU ou o serviço interno de emergência, se houver. Quarto, mantenha a via aérea permeável, ofereça oxigênio se disponível e monitore os sinais vitais continuamente. Quinto, após estabilizar o paciente, registre detalhadamente o evento no prontuário e na caderneta de vacinação. E notifique como ESAV grave para a vigilância epidemiológica. Esse tipo de situação é raro, mas todo profissional da sala de vacinas precisa estar preparado para agir rapidamente. Agora vamos falar sobre o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, conhecido como SIPNI, é a ferramenta oficial de registro de todas as doses de vacinas aplicadas no Brasil. Ele permite que gestores e profissionais de saúde monitorem as coberturas vacinais por município, por faixa etária e por tipo de imunobiológico. Com esses dados, é possível identificar bolsões de baixa cobertura, que são áreas de risco para surtos de doenças imunopreveníveis, e planejar campanhas e estratégias de vacinação direcionadas. Cada dose aplicada deve ser registrada no sistema com a identificação completa do usuário, nome completo, data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde e endereço. Também devem ser registrados os dados da vacina, nome do imunobiológico, laboratório produtor, número do lote e data de validade. Além disso, é preciso informar a data da aplicação, a via de administração, o local anatômico e o nome do profissional responsável. O registro pode ser feito no eSUS Atenção Básica ou no SIPNI Web, conforme a disponibilidade do município. Além do registro eletrônico, é obrigatório registrar a dose na caderneta de vacinação do usuário, com carimbo da unidade, assinatura do profissional, lote e validade da vacina. Esse registro duplo garante rastreabilidade e segurança. Vamos agora entender a importância da qualidade dos dados. A qualidade dos dados registrados no SIPNI é fundamental para a vigilância epidemiológica e o planejamento das ações de imunização. Vamos comparar os impactos de 3 erros comuns. Primeiro, dados incompletos ou incorretos. Se você registra uma dose sem informar o lote, a validade ou o nome completo do usuário, o sistema não consegue calcular corretamente as coberturas vacinais, nem rastrear a vacina em caso de problema com o lote. Segundo, duplicidade de registros. Isso acontece quando a mesma pessoa é registrada mais de uma vez, seja por erro de digitação ou por falta de busca prévia no sistema. A duplicidade infla artificialmente as coberturas, fazendo parecer que mais pessoas foram vacinadas do que realmente foram. Terceiro, subnotificação, que é o contrário, doses aplicadas que não são registradas no sistema. Isso subestima a cobertura real e mascara áreas de risco, dificultando o planejamento de ações. A meta do Programa Nacional de Imunizações é alcançar cobertura vacinal igual ou superior a 95% para a maioria das vacinas do calendário básico. Quando a cobertura fica abaixo dessa meta, há risco aumentado de surtos de doenças como sarampo, poliomielite e coqueluche. Por isso, o registro correto e oportuno no SIPNI é uma responsabilidade ética e técnica de todo profissional da sala de vacinas. Agora, vamos testar seus conhecimentos com uma questão de concurso. Vamos agora testar seus conhecimentos com uma questão no estilo das principais bancas de concurso. Leia com atenção o enunciado. Durante a verificação da temperatura do refrigerador da sala de vacinas, o enfermeiro observa que o termômetro de máxima e mínima registra a temperatura mínima de 0,5 graus Celsius e máxima de 9 graus Celsius nas últimas 12 horas. Diante dessa situação, a conduta correta é: alternativa A. Descartar imediatamente todas as vacinas, pois a temperatura saiu da faixa de segurança. Alternativa B. Manter as vacinas no refrigerador, registrar as temperaturas, notificar a instância superior e isolar as vacinas até a avaliação técnica. Alternativa C. Utilizar normalmente as vacinas, pois a variação foi pequena e não compromete a eficácia.
Alternativa D. Transferir as vacinas para outro refrigerador e aguardar 24 horas antes de notificar. Alternativa E. Aplicar as vacinas apenas em adultos, pois são menos sensíveis a variações de temperatura. Pense por alguns segundos antes de marcar sua resposta. Qual é a conduta correta, segundo os protocolos do Programa Nacional de Imunizações? A resposta correta é a alternativa B. Vamos entender por quê. A faixa de segurança para a conservação de vacinas é de 2 a 8 graus Celsius. No caso apresentado, a temperatura mínima foi de 0,5 graus Celsius, ou seja, abaixo de 2 graus, e a máxima foi de 9 graus Celsius, acima de 8 graus. Isso caracteriza falha na rede de frio. O protocolo do Programa Nacional de Imunizações é claro. O enfermeiro deve manter as vacinas no refrigerador, pois retirá-las pode piorar a situação. Em seguida, deve registrar com precisão as temperaturas alcançadas e o tempo de exposição. Depois, notificar imediatamente a coordenação municipal ou regional de imunizações, sem esperar 24 horas. E, finalmente, isolar as vacinas com etiqueta de em observação até que a instância superior avalie tecnicamente se elas podem ser utilizadas ou devem ser descartadas. A alternativa A está incorreta porque nunca se deve descartar vacinas sem avaliação técnica, pois isso pode gerar desperdício desnecessário. A alternativa C está incorreta porque não se pode usar vacinas que saíram da faixa de segurança sem autorização prévia. A alternativa D está incorreta porque a notificação deve ser imediata, não após 24 horas. E a alternativa E está incorreta porque não existe diferença de sensibilidade entre adultos e crianças quanto à eficácia de vacinas expostas à temperatura inadequada. Portanto, a alternativa B é a única que segue o protocolo correto. Vamos agora recapitular os pontos principais da aula. Vamos recapitular os pontos-chave desta aula. Primeiro, a conservação de imunobiológicos exige manutenção rigorosa da temperatura entre 2 e 8 graus Celsius, com monitoramento 2 vezes ao dia, usando termômetro de máxima e mínima ou data logger. A organização do refrigerador também é fundamental. Vacinas nas prateleiras, nunca na porta ou na gaveta de legumes. Segundo, a rede de frio no Brasil é estruturada em 5 níveis hierárquicos: nacional, estadual, regional, municipal e local. Cada nível tem responsabilidade de manter a temperatura adequada durante armazenamento e transporte. Terceiro, em caso de falha na rede de frio, o protocolo é manter as vacinas no refrigerador, registrar as temperaturas, notificar imediatamente a instância superior e isolar as vacinas até avaliação técnica. Nunca descartar sem autorização. Quarto, eventos adversos pós-vacinação, ou ESAV, devem ser notificados em até 24 horas, quando forem graves ou inusitados. A conduta em caso de anafilaxia inclui adrenalina intramuscular imediata e acionamento do serviço de urgência. E quinto, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, o SIPNI, é a ferramenta oficial de registro de doses aplicadas. A qualidade dos dados é essencial para monitorar coberturas vacinais e identificar áreas de risco. Registro completo, sem duplicidade e sem subnotificação, garante vigilância epidemiológica eficaz. Esses 5 pilares formam a base da gestão da sala de vacinas e são temas frequentes em concursos públicos da área da saúde. Chegamos ao final de mais uma aula aqui na Cultive. Agora que você domina os conceitos de conservação de imunobiológicos, rede de frio, notificação de eventos adversos e registro no SPNI, é hora de consolidar esse conhecimento. Revise os protocolos oficiais do Manual de Rede de Frio do Ministério da Saúde, que é a referência técnica para toda a gestão da sala de vacinas. Treine o preenchimento de fichas de notificação de ESAV, pois isso é cobrado em provas práticas e discursivas. Pratique questões de concurso sobre imunização e sala de vacinas, focando nas bancas que você pretende enfrentar, como CESP, FGV, FCC e VUNESP. E claro, continue seus estudos aqui na Cultive, onde você encontra conteúdo de qualidade, gratuito e acessível para todas as etapas da sua preparação. Lembre-se,
A gestão da sala de vacinas é uma responsabilidade técnica e ética que impacta diretamente a saúde da população. Dominar esse tema é essencial para sua aprovação e para sua atuação profissional. Até a próxima aula e bons estudos!